Então, na sequência aqui, de modelagem de sistemas eletromecânicos, o que a gente vai ver é a questão dos motores. Né? A gente já falou até então sobre as relações eletromagnéticas, como são as equações que modelam a relação entre tensão, né, a força eletromotriz, a tensão gerada no fio, o campo magnético, o comprimento do fio e a corrente que passa no fio, e até a velocidade do fio também. Né? Então essas variáveis, né, elas podem ser relacionadas todas em um dispositivo que a gente chama de motor CC. Pelo menos é o primeiro dispositivo que a gente vai utilizar aqui, certo? Então, o que é um motor CC? O motor CC é um sistema eletromecânico que vai converter energia elétrica, certo, em energia mecânica. Então, a gente vai fornecer uma tensão para esse motor e aí, baseado nessa tensão, a gente vai ter uma velocidade no motor, ou vai ter um torque no eixo do motor que vai movimentar uma carga, certo? Esse movimento de rotação, então ele vai girar numa determinada velocidade em radianos por segundo ou em graus por segundo. E para isso a gente vai utilizar aquelas relações básicas de eletromagnetismo que eu coloquei no vídeo anterior, certo? Então, o motor CC ele tem uma armadura, que a gente também pode chamar de rotor, e um campo magnético estabelecido pelo estator. Então ele tem duas partes ali, que a gente está dividindo em rotor e estator. Então, o rotor é o que vai rotacionar, né? E o estator é o que vai estabelecer o campo magnético para fazer com que a gente rotacione o eixo do motor, certo? Então, o disco do rotor, que a gente também chama de armadura, é envolvido com uma bobina de fio, e a gente também pode chamar essa bobina de fio, né, de enrolamentos da armadura. Então, o motor CC ele é capaz de rotacionar, mas ele também faz força, digamos assim, né, de uma linguagem comum. Essa força estará sobre o eixo desse motor e a gente chama isso aí de torque, né? Então, de alguma maneira, o que vai acontecer é, utilizando os conhecimentos de eletromagnetismo e aquela estrutura colocada na figura anterior que eu mostrei, a gente vai gerar um torque eletromagnético que vai girar o disco, né? Vai girar o eixo do motor, certo? E esse torque gerado sobre o rotor é o produto das soma das forças induzidas em cada fio e o braço da alavanca, certo? Então a gente vai pegar aquelas relações lá do eletromagnetismo, a gente já viu a força, né, gerada, força eletromagnética. Nesse caso aqui vai ser o nosso torque, e o torque é a força vezes o deslocamento, certo? E aí a gente está chamando esse deslocamento aí, relacionando com o raio do motor. Então a nossa força vai ser basicamente a força eletromagnética que a gente já viu na apresentação anterior, vezes o raio do motor, relacionado aí na equação 3.83, certo? O raio, que é o R do rotor, a gente vai multiplicar pela força, assumindo que tem aquela perpendicularidade mostrada nas interações eletromagnéticas que já mostrei também. E nisso, né, a gente vai ter também, em relação ao motor, que a gente já sabe que L é o tamanho do fio, né? Nesse caso aqui do motor, o L é o comprimento total dos enrolamentos da armadura que estão lá no campo magnético radial. Radial porque vocês podem ver que forma aí o nosso ímã, forma uma circunferência, né? Que seria o estator. Aí tem a armadura lá com o rotor e os enrolamentos. E o eixo do motor ali que vai girar
na figura que foi mostrada ali, certo? Então, se a densidade do fluxo magnético B é constante, a gente pode ter os três termos ali sendo uma única variável constante que eu vou chamar de Km, certo? Então, estou assumindo, certo, que o campo magnético é constante, que o comprimento dos enrolamentos da armadura é constante também e que o raio do meu motor é constante, o que é algo bem razoável para a gente assumir aqui, certo? Então, a gente transforma a relação anterior da equação 3.83 na relação Tm, o torque, né, o torque no motor eletromagnético que a gente consegue colocar no eixo do motor, como sendo a corrente vezes essa constante que teoricamente vai ser disponibilizado pelo fabricante, né, que ele vai dizer lá, eu coloquei um ímã aqui de tanto, fiz o comprimento lá dos enrolamentos de tanto, então o raio é tanto. Então, baseado nisso, né, eu consigo receber do meu fabricante lá no datasheet, no manual de uso do motor, essas constantes, ou não, às vezes eles colocam só uma tabela, a gente tem que inferir algumas coisas, mas se caçar um pouco, dá para encontrar, certo? Essa constante aí. E a tensão induzida total, né, vai ser o BLV, e o V aí, né, é a velocidade, que na verdade nesse caso é rotacional, então ela vai ser R vezes a variação do ângulo, né, a derivada do ângulo. Então a gente só basicamente pegou a equação da tensão induzida lá em cima, né, e substituiu aí pelo a velocidade pelo raio vezes a velocidade angular, né? Então, porque ela é circunferencial, né? A gente usa o raio vezes a derivada do ângulo. Então, se o campo magnético ele é constante, né? Novamente, a gente sabe disso, quer dizer, a gente intui isso em média, né? Porque não vai ficar variando lá o magnetismo do motor, nem normalmente não varia o comprimento do fio, a não ser que você rebobine e aí corte fio e enfim. Mas se você não abrir o motor, em geral, esse valor aí vai ser uma constante, né? E essa constante aí a gente está chamando de Kb. A de cima a gente chamou de Km, né? E a outra a gente chamou de Kb. Então agora a gente pode visualizar o motor utilizando um esquema que vai juntar a parte mecânica com a parte eletrônica, elétrica, né? Ou seja, a gente vai ter aqui um circuito, que é o circuito da armadura, e nele a gente entende que os principais componentes que existem lá, apesar de poder ter efeito capacitivo, ele pode ser considerado desprezível aqui. Os principais efeitos que a gente vai ter aqui é a resistência desse circuito na armadura, é a indutância, certo? E a tensão induzida lá no motor. Então, eu aplico uma tensão de entrada no motor e, na verdade, né, eu vou ter uma impedância aí e uma tensão, que é a tensão que a gente viu na equação anterior, né, a tensão induzida total. E aí a gente consegue pegar essa tensão induzida total, colocar em função do torque e aí fazer com que o rotor gire e, consequentemente, a gente tenha um torque no eixo do motor. E aí a gente sabe qual é o torque no eixo do motor, a gente também tem como saber a velocidade angular que esse motor vai rotacionar. Então ele vai aplicar, se ele tiver vazio, ele vai rodar teoricamente na velocidade máxima, né, que é a velocidade colocada, se não, se eu coloquei uma carga, ele pode aplicar um torque até a carga que foi colocada, né? Então você pode frear o motor com um torque contrário
que seria sei lá, um freio, uma borracha, né? Um disco de freio, sei lá. E você pode parar completamente o motor e significa que você colocou o torque equivalente ao torque que está lá, né? Então agora a gente vai fazer a modelagem, certo, do motor CC. E aí a gente vai entrar aqui no ponto, né, de modelagem do motor junto com o sistema mecânico, certo? Então vamos observar aqui as leis. A gente desenvolve um modelo matemático baseado nas leis de Kirchhoff, certo? Então, subindo aqui, a gente tem aqui a armadura, então a gente sabe, certo, que a equação aqui da tensão, né? A tensão de entrada vai ser a tensão no resistor, que é RI, mais, né, a tensão LA, que em cima do indutor, que é L derivada de I, mais a tensão induzida, certo? Então nesse circuito aqui, é basicamente isso que está acontecendo aqui, certo? E essa tensão induzida a gente já viu lá em cima, né? E essa tensão induzida é KB vezes θ. Então posso chegar aqui e substituir isso aqui por KB vezes θ. Chama θ de O, certo? Para facilitar aqui. Beleza. Então isso aqui vai ser igual a tensão de entrada e a gente pode fazer a análise do sistema mecânico, né? Então a soma dos torques vai ter que ser igual à inércia, não é isso? Então torque, a gente tem o torque magnético, que é Km vezes Ia, tem esse torque aqui, gerado pela força eletromagnética, né, que é o torque eletromagnético, que vai ser o primeiro componente aqui, Km vezes Ia. Eu tenho o torque da carga, certo? Então eu botei uma carga lá, eu vou ter o torque para movimentar essa carga, que vai fazer força, né, em relação ao torque eletromagnético. O torque eletromagnético vai fazer força, digamos assim, ele vai contribuir para a rotação, e o torque da carga vai fazer força contrária, vai tentar impedir que a carga se movimente, né? E aí eu tenho também o torque do atrito, que relaciona aí a minha constante do atrito lá, o B, que é aquela constante de amortecimento, e ela vai depender ali da velocidade angular. E eu tenho a inércia, né, que é o momento de inércia vezes a aceleração angular, que é o θ 2 pontos ali. Então J vezes θ 2 pontos vai ser igual à soma dos torques. Então eu tenho um torque que contribui para o movimento e eu tenho dois torques aí que impedem o movimento. Então eu posso substituir uma equação na outra, e aí o que vai acontecer na substituição de uma equação na outra é eu vou tentar colocar tudo em função da entrada versus a saída, que é a entrada, é a tensão de entrada, né? Então eu coloco tensão, se eu coloco tensão, eu consigo mais torque, não é isso? Então eu vou precisar de alguma maneira relacionar as minhas duas equações, ok? Então aqui na direita eu consigo colocar em função da velocidade angular, certo? São duas equações, mas uma é em função do ângulo e outra em função da velocidade angular. Como eu estou vendo que todos os θ são ponto, então eu posso chamar θ ponto de ômega, certo? Por isso que tem essa diferença da equação da direita para a esquerda. Então se eu estou pensando no motor como uma máquina que vai rotacionar, eu vou utilizar a equação da direita. Se eu vou controlar posição,
ou eu estou pensando em posição, como se fosse um servomotor, por exemplo, que é um motor CC que tem um circuito de controle de posição com encoder, eu uso a equação que está à esquerda, certo? Então, com base nisso, eu tenho duas equações. Eu posso colocar, por exemplo, a corrente na equação de baixo, IA, em função de ômega, né, e T e Km. Então eu posso isolar ali IA e substituir na equação de cima. E aí eu vou ter como encontrar minha equação diferencial total apenas em função de velocidade angular e tensão de entrada, se esse for o meu desejo. O importante aqui é que a gente conseguiu relacionar todas as equações, o restante é só colocar em função das variáveis que vocês acham melhor, certo? Então seria bem interessante que vocês conseguissem simular essas equações aqui do slide 47 para ver como é que é a dinâmica de um motor, como é que ele se movimenta, como é que eu controlo a velocidade angular, como é que eu controlo a aceleração e tudo mais, certo? Então esse é um tipo de atuador, o atuador motor, e também temos aqui a modelagem do atuador do tipo solenoide. Então, o solenoide é um dispositivo eletromecânico que vai converter energia elétrica, que é a fonte de tensão, em energia mecânica também, certo? Só que essa energia mecânica, nesse caso, vai ser movimentar para frente e para trás, né? Um movimento de translação, mediante emprego de princípios básicos de corrente e magnetismo, né? Que representa a operação de um motor, certo? Então, a indutância da bobina do atuador solenoide é uma função não linear que relaciona, né, a posição da armadura, porque o objeto lá dentro, né, que vai estar sujeito à força eletromagnética, ele vai se mover dentro da bobina, digamos assim, do campo magnético, né? Então, eu tenho essa relação aí, e ela é uma função do deslocamento x da armadura, certo? Que é medido como positivo para a direita, então se ele sair da esquerda para a direita, nesse caso vai ser positivo, mas isso é uma definição que a gente faz, certo? E a gente tem constante C e D que depende das propriedades geométricas. A não linearidade ali está porque é 1 sobre x, né? Então ela depende de 1 dividido pelo deslocamento da armadura. Então se a gente mede em função do deslocamento da armadura, né? A gente vai ter uma relação inversa aí. Então a indutância é uma relação que também é vista nos livros de eletromagnetismo, certo? Ela vai ser basicamente, nesse caso, mínima quando a posição for x igual a zero, né? E vai ser máxima na posição final, né? Ou vai aumentar quando x tender a aumentar. Então, a indutância aí, quando x é igual a zero, vai ser essa, que é a indutância zero, μ vezes A vezes N. N é o número de voltas da bobina, A é a área do entreferro, né? E L é o comprimento da bobina, μ é a permeabilidade magnética que a gente pode utilizar do ar, do núcleo de ferro, o que for, né? Vai ter, dependendo do que a gente colocou lá no núcleo, né? Do nosso indutor. Então aí o que vai acontecer, né, que a nossa figura ela vai mostrar um diagrama esquemático do atuador ali, que é o que a gente fez no primeiro caso, né? A gente já tinha um esquema lá todo que basicamente é alguma coisa que vai movimentar a nossa massa, só que nesse caso aqui o que vai movimentar a nossa massa é quer dizer, só que não, né?
nesse caso, o que vai movimentar a massa é o motor, o atuador linear, certo? Que ainda assim é representado como resistência e uma indutância. A diferença é que nesse caso aqui a indutância ela vai ser variável, ela não vai ser linear, ela vai ser não linear em função de x, certo? E a gente vai ter um sistema massa-mola do outro lado que vai movimentar a carga, certo? Que esse efeito da mola ali pode ser, por exemplo, até o próprio ar, que ele faz ali pode ter também um amortecimentozinho também, né? Mas enfim, é um sistema massa-mola amortecedor, certo? Só que o amortecedor ali não foi colocado como amortecedor, foi colocado como um atrito viscoso, certo? Que está o B lá embaixo. Então eu faço uma força, que é a força eletromagnética, vai aplicar na massa, a mola vai tentar fazer força oposta e eu tenho um atrito viscoso ali que vai tentar se opor à variação da posição, certo? Então, se a gente entendeu bem a modelagem eletromagnética, a gente sabe que é RI, né, e L d dt. E aí essa variação de corrente, que é o L d dt, que é o que está na equação do lado esquerdo, o L é um L não linear, então ele depende da posição x lá do sistema massa-mola, certo? E o RI é normal, e isso tudo vai ser igual à nossa tensão, certo? E ali eu vou perdendo, né, energia eletromagnética, então eu posso ir subtraindo essa energia eletromagnética ali dependendo da variação da minha posição, certo? Então, agora o que vai acontecer, né? Eu modelar também o sistema mecânico. O sistema mecânico vai ser a força que vai ser aplicada, né? Que vai, quer dizer, a inércia, né? Na verdade, massa vezes aceleração, mais o atrito, né? Viscoso, que é o que se opõe ao meu movimento, mais a posição da minha massa. Isso tudo vai ser igual a massa vezes aceleração, certo? E essa massa vezes aceleração, nesse caso, é a força de entrada do meu sistema, certo? Que ele é um meio de Lx e ao quadrado. Então, com isso eu posso ter um equivalente, certo? Em função da corrente, tem corrente em cima e embaixo, e aí eu posso colocar tudo em função da corrente. Então, dependendo da tensão de entrada que eu colocar, eu tenho uma tensão, aplico essa tensão, mudo o valor dessa tensão, e com isso a corrente vai mudar, e essa corrente vai interferir na parte mecânica, e essa parte mecânica vai virar o movimento, né? Enfim, vai relacionar o movimento que está em função ali da posição da nossa armadura no nosso sistema, certo? E aí a gente tem a força mecânica aí aplicada, né? Então com isso a gente finaliza a parte de eletromecânica, certo? E aí basicamente tudo que a gente falou foi juntando dois sistemas, né? Nós temos lá a modelagem mecânica, nós temos a modelagem elétrica, falamos sobre essas duas modelagens, e aí na sequência nós fizemos a modelagem de um sistema que juntava as duas coisas. Obviamente a gente teve que colocar mais algumas equações no processo, né? Então nós basicamente seguimos o roteirozinho da nossa aula, né? Então falamos um pouquinho sobre a lei dos elementos elétricos para esse conjunto, né, de vídeos últimos aí que foram postados. Falamos dos circuitos, sistemas elétricos, então vimos o que é o capacitor, o resistor, o indutor,
fizemos circuitos com capacitor com indutor resistor, fizemos lá a continha, né, botamos em função, derivada, integral, etc. E aí falamos um pouco de circuitos com amplificadores. Aí eu vi que no intervalo, né, da semana o pessoal que assistiu o vídeo mostrou algumas dificuldades. Não, eu não entendi aqui essa parte, tal, então eu fiz uma análise mais simplificada, olhando algumas equações, já utilizando a teoria, né, que o amplificador operacional entra corrente zero e a tensão A é igual à tensão B e o ganho é infinito e tal. E aí a gente utilizou esses conceitos lá para encontrar o ganho do amplificador, usando um caminho simplificado. E com base nisso, né, a gente encontrou uma equaçãozinha simples que fazia o ganho. Né? E aí eu coloquei lá um outro circuito como um desafio aí para o pessoal dar uma olhada e conseguir fazer a modelagem envolvendo o capacitor, né, no ganho. Ali eu já até disse qual era o tipo de dispositivo e aí vocês podem comparar o resultado com um resultado encontrado aí na internet, certo? E aí na sequência nós falamos um pouco dos sistemas eletromecânicos, dois principais, motores e solenoides, certo? E aí toda a modelagem, a gente viu que tinha uma equação, as equações que foram mostradas não estão 100% fechadas, certo? Porque vai depender se você quer colocar em função da entrada, quer dizer que a entrada vai ser corrente ou tensão, e aí você vai controlar por tensão, controlar por corrente, mas tem a relação de corrente e tensão, e você pode substituir na segunda equação por corrente e tensão, e aí fazer uma relação entre entrada e saída baseada nisso. Então é uma substituição direta, são sistemas de uma variável só, certo? Só que aí vão ter derivada primeira e segunda, né? Tanto na solenoide quanto no outro caso do motor, certo? A diferença também maior é que a válvula solenoide vai ter o sistema massa-mola amortecedor, né, a equação diferencial de segunda ordem ali, com as entradas, né, de tensão e corrente, e a indutância ela vai ser variável conforme a posição da armadura, né? Então essa posição da armadura ela vai influenciar bastante aí no desempenho, na velocidade que o atuador vai ter em posições específicas ali da solenoide, né? E aí quero passar um desafio aí para o pessoal, né? Mais uma modelagem. A gente tem a modelagem, a gente tem as equações e o que precisa ser feito, né? E eu tenho pedido exaustivamente aqui é que vocês tentem simular os sistemas, né? Porque uma coisa é você, eu entendo como é que funciona as equações lá, tá? Mas dificilmente você vai simular isso na mão, né? Ou você vai utilizar uma ferramenta como o MATLAB, o Octave, um Scilab, o R, até programação em linguagem de programação, ou então um Excel, mas a ideia é de fato usar os recursos computacionais que a gente tem para simular, até porque é assim que a gente simula de fato na prática. Não simula um circuito, um sistema na mão, né? É impossível que você consiga relacionar todas as coisas e todas as variáveis futuras só fazendo cálculo à mão. Então é importantíssimo que a gente consiga entender quais são as variáveis que estão relacionadas, até entender o princípio físico. Tem um princípio físico aqui que modela esse sistema aqui, certo? Só que, de certa forma, também já são reforçados e estudados em outras disciplinas. Você vai pegar física, eletromagnetismo, mecânica, termodinâmica. O que a gente está fazendo aqui é uma breve retrospectiva dessas físicas aí que o pessoal da engenharia paga, né, já sabe, já estudou,
mostrando aqui, a gente está usando esses princípios aqui para utilizar essas equações. Entenderam? Sim. Entendi aqui quais são as equações que modelam esse sistema aqui. E aí, tendo a equação e colocando no canto certo, obviamente, sabendo quais são as forças que estão sendo envolvidas, de amortecimento, atrito, mola, indutância, capacitância, resistência, amplificação e tudo mais. Jogo tudo num bolo, né? Utilizando lá os princípios de lei das malhas, lei dos nós, e aí encontro uma equação. Tá. Na hora que eu encontro essa equação, eu preciso saber se essa equação ela realmente representa aquilo que eu imaginava que aquele sistema fez ou está fazendo. Então, uma medição. Peguei um motor elétrico, eu medi o torque no tempo, medi a velocidade, medi lá com encoder ou alguma coisa desse tipo. E aí, eu quero representar esse sistema igual, né? Então, será que eu estou representando da mesma forma ou não? Então, o ideal seria que a gente simulasse e comparasse com os dados que a gente pegou, né? Os dados reais. E aí a gente só consegue fazer isso se a gente souber simular. Então, gostaria que vocês tentassem fazer a simulação e olhassem lá como é que está funcionando essa simulação, porque aí vocês conseguem crescer bastante nesse sentido de entender de fato como fazer a implementação computacional. E lembre-se que quando o computador faz pela gente, a gente não está fazendo alguma coisa. Então, a gente está deixando de ter um trabalho mecânico, de fazer uma continha, de fazer coisas que o computador mesmo pode fazer e colocando o computador para fazer. E aí a gente se dedica a outras atividades. Isso chama produtividade, né? Então, o computador precisa nos auxiliar nesse processo, certo? Então, eu deixo essa recomendação para vocês, é uma lembrança, né, de por que a gente estuda modelagem, por que a gente direciona que essa modelagem seja implementada computacionalmente e testada para que vocês também sintam como é que é essa modelagem, como é que são os resultados, qual é o comportamento do sistema. Um dia vocês vão querer ver essas modelagens e já vão ter boa parte da ideia fundamentada na cabeça e de como executar essa ideia. Então, é isso por enquanto. Nas semanas que virão, né, nos vídeos que serão colocados na sequência, a gente ainda vai continuar fazendo modelagem e depois eu quero fechar com a gente fazendo modelagem espaço-estado. Linearização do ponto de operação e espaço-estado. Pelo menos a gente cumpre o básico, né, de modelagem matemática. A gente vai fazer também tentar fazer uma retrospectiva sobre transformadas de Laplace, apesar de que o pessoal já entende um pouquinho, então eu vou reduzir aí essa parte. Qualquer dúvida, já tem outros vídeos de transformadas de Laplace aqui, então o pessoal tem como buscar em materiais que tem aqui no próprio canal. Eu não lembro totalmente de transformado de Laplace, não consigo chegar de transformado de Laplace para a função de transferência, né? Então dá uma olhada lá que até faço um exercício com função de transferência e aí a gente utiliza isso, né, como base para a gente definir função de transferência e espaço-estado e conversão entre as duas coisas, certo? Então, por hoje é só, ou por esse vídeo pelo menos é só, a gente vai continuando aí na sequência. Até a próxima.